esses irmãos tão preciosos que estão aqui, com coragem para seguir adiante e ver mais um pouco. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem a semelhança da planta com a mulher? Alguém conhece a semelhança da planta com uma mulher? Ambas precisam ser cuidadas. A planta floresce se for cuidada. A mulher floresce se for cuidada. Se você, casou com uma mulher bonita, você não tem mérito nenhum nisso. Deus a fez bonita. Mas se depois de 15 anos essa mulher está formosa e bonita, você tem regado com a plantinha direitinho. Você tem cuidado dessa plantinha direitinho. Se você, menina, casou com um rapaz menos feio, porque todo homem é feio, menos feio, você não tem mérito nenhum. Mas se depois de 15 anos ele continua menos feio, você está cuidando do teu cactus. Homem cacto, espinhudo. Mas a brincadeira é que nós pais precisamos cuidar dos nossos filhos, nós filhos precisamos cuidar dos nossos pais, nós maridos precisamos cuidar da esposa, a esposa precisa cuidar do marido. Nós todos precisamos pensar primeiro no outro. E aqui é a base de tudo que a gente tem falado. Pensar primeiro no outro. Se eu não penso primeiro no outro, eu vou pensar em mim. E quando eu penso em mim, não vai dar coisa boa. Antes da gente entrar no tema, eu queria convidar você para abrirmos a Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Nos dias do rei Herodes, no dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Esse texto é escrito para nós, que somos sacerdotes e somos da tribo de Levi, somos uma raça de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse texto é escrito para cada um que está aqui, raça de sacerdotes. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Bom, aqui esse texto parece que do primeiro versículo que a gente leu para o versículo seguinte, deu uma puxada de orelha, mandando irrepreensivelmente. Nós sabemos que a gente tem muita repreensão, mas ele está falando de um casal que era irrepreensível diante de Deus. Versículo 7: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Que tristeza era uma mulher que não podia gerar filhos. Que tristeza era um homem que não poderia gerar filhos. Nós vimos isso em Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Manoá e esposa, Eucana e Ana. Todos casais que tinham um problema em gerar filhos, e a angústia que essas mulheres tinham em buscar filhos. Elas entendiam a importância de ter filhos para a glória de Deus. E você? Filhos é para a glória de Deus ou é para o teu prazer? Filhos é para a glória de Deus ou é mal acontece no ambiente católico? Está entrando no meio da igreja uma besteira absurda. Não é tempo de ter filhos. O Senhor está voltando. Eu não vi em momento algum a Bíblia dizendo isso. Pelo contrário, ide multiplicar. Veio o dilúvio, voltou a ide multiplicar depois do dilúvio. Em momento algum Deus revogou este mandamento.
Cuidado para você, por causa do teu medo, do teu egoísmo, não estar obedecendo o mandamento de Deus. Vou pular para o versículo 13. Disse, porém, o anjo a Zacarias, bom, desculpe, não vou pular não, vamos ler. Não tem problema a gente ler um pouco mais. Deixa eu só pegar aqui de novo Lucas 1:8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na hora do seu turno, coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e dele apoderou-se o temor. Uma das coisas que me fascina no estudo de Elias é que ele estava acostumado com anjos. Porque o anjo acorda, levanta, come, ele abre o olho, come, dá bola para o anjo, volta e volta a dormir. Eu sempre penso nisso, e assim, ele está acostumado com anjos. E você? E nós? Estamos acostumados com a presença corpórea de Deus através dos anjos? Disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Qual é a oração que Zacarias está fazendo? Pai, quero filhos. Pai, manda filhos. Pai, faz que a gente tenha filhos. Mas eles são velhos, eles são idosos. E continuam com a mesma oração. Manda filhos. E eu tenho ouvido alguém dizer, mas eu estou pedindo a Deus filhos espirituais. Você é tão espiritual que pede filhos espirituais e não obedece a Deus. Como assim? Ser espiritual e não obedecer a Deus? Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Em ti quem? João, Zacarias. Prazer e alegria. Filhos são prazer e alegria. Sempre. Sempre. Não é porque um dá mais trabalho que outro trabalho que não é prazer e alegria. O trabalho vem porque Deus está querendo nos falar alguma coisa. Filho é prazer, filho é alegria. E neto não se fala. Para mim é diversão que neto é sobremesa da vida. Você brinca, papai sujou, o problema é teu. Vá limpar papai, vai limpar a mamãe. Eu já passei na fase de limpar a criança, agora tem papai e mamãe. Papai e mamãe trabalham. O resto é bagunça, o resto é alegria. Como os filhos alegram a gente, como os filhos fazem bem para a gente, como a gente cresce porque tem filho. Mas aqui havia um desespero, esse casal clamava por filhos. Li um livro agora, só li 3 vezes. Invisível, de Sara qualquer coisa, o nome eu não tenho ideia, porque é muito complicado. E ela fala sobre invisibilidade, mas ela fala sobre filhos. Os 12 anos na vida de casada dela, ela foi estéril, ela não deu filhos. E ela saiu, ela e o marido, e adotaram 4 filhos africanos. 2 do Etiópia e 2 do Ganda. Depois que ela adotou 4, ela teve 3. É espetacular o testemunho desta mulher em relação a filhos, a família. Espetacular a preocupação dela em querer que os filhos adotivos, ex-órfãos, como ela diz, ex-órfãos, deixem de ser órfãos e passam a ter neles a plenitude. É lindo ver a luta dela para que eles vencessem os traumas que eles tiveram na África. Pode chorar, tá bom, você tem direito. Está na tua idade. Vai baixinho, por favor. Filhos é prazer. Muitos se regozijarão, voltando à leitura do versículo 14, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do
beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Imagina que o anjo está dando essa profecia para João, ou Zacarias, desculpa. Está dando a profecia para Zacarias. Versículo 17: irá diante do Senhor o Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que profecia tremenda que o anjo está dando para Zacarias. E o que faz Zacarias? Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Perguntas revelam o nosso coração. A pergunta de Zacarias aqui é uma pergunta de incredulidade. Qual é, Senhor? Como é que eu vou saber? Minha velha é velha. Você vai ver que Zacarias, o anjo Gabriel, vai falar para Maria, e Maria diz: como será isso? Ela não pôs dúvida, ela só estava curiosa como vai ser, porque ela nunca teve contato com o homem. Sabe o que a gente descobre? Maria foi mãe solteira, e Jesus foi adotado por José. E tem pessoas que dizem que a adoção não serve. Se Jesus foi um filho adotado, como eu não vou adotar os outros? Eu estou bravo com mim. Quando nós perdemos o quarto filho, como eu estava dizendo para vocês, e meu filho pergunta, ele está gerando por conta própria. Ele está bravo comigo. Então põe para todos. Não estou sentindo calor. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. E o nosso filho respondeu aquilo, ele disse: nós todos temos o coração pronto para adoção. Eu contei essa história há pouco para vocês, eu acho que foi hoje ou ontem, sei lá, eu me perco todo nas histórias. Passaram-se 7 anos, naqueles 7 anos nós levamos mais ou menos 20 crianças de adoção à igreja de Salvador. Chegaram a me chamar de cegonho. A gente estava sempre buscando uma criança. E tiveram histórias tremendas, como eu chegava para um casal que tinha alguns anos de casados, não sei quantos, e não tinham filhos. E eu chego numa manhã, 7h30 da manhã, pastor, na casa de discípulo, o que eu fiz de errado? É a primeira pergunta que o discípulo foi para o pastor, 7h30 da manhã na minha casa: o que eu fiz de errado? Vocês sabem que eu sou bastante objetivo, bastante direto. Eu disse: eu sei que vocês estão querendo filhos, eu sei que vocês estão ficando tempo de casados. Eu tenho uma criança para adoção. Vocês têm que me dar resposta até às 11h30, até as 12 horas. Não, até as 12 horas, se querem ou não querem essa criança. Senão eu vou procurar outro casal. A senhora abriu um choro instantâneo. Eu não fui sábio, não fui delicado. Eu acho que hoje seria um pouquinho mais gentil, prepararia mais o coração da irmãzinha. Ela abriu um choro. E eu disse: bom, chorem à vontade, orem à vontade, mas me deem uma resposta. Eu estou saindo da casa deles, ela vira para mim e diz assim: mas servo, nós não temos nada para receber uma criança aqui hoje. Eu volto para ela e digo assim: se vocês disserem sim, Deus vai colocar tudo para vocês, até a criança chegar nessa casa. 11h30 ele me telefonou: nós queremos a criança. 11h31, bateu uma vizinha na porta dela: vizinha, eu tenho um berço para dar para alguém, você sabe quem eu posso dar? E das 11h31 às 17 horas, ganharam tudo, inclusive plano de saúde por um ano. Isso é o nosso Deus. Ele responde, ele dá, ele é generoso. Mas eu tenho que me decidir, eu tenho que tomar uma postura, eu quero. E Mateus chegou na casa deles, presente de Deus. E o mais engraçado, que é a cara do pai. Aí eu fui para acompanhar no processo judicial, e a juíza assim: doutor, eu sou advogado também, estava fazendo papel de advogado naquele tempo, só posso fazer uma pergunta indiscreta para o casal? Assim, o casal responde se quiser. Quem é indiscreto não é obrigado a responder. O senhor pulou acerto aqui? Mesma tonalidade de pele, mesmo tipo de nariz, mesmo tipo de orelha, mesmo tipo de cabelo, igualzinho. Não era que meu pai era conhecido, nunca tinha pulado cerca fora de mim. Mas nós temos que ter filhos de adoção. E passaram-se os tempos, 7 anos, e a irmã da Zoé chega
grau elevadíssimo de mama, com metástases pelo corpo inteiro. E eu estou sentado ao redor da mesa com a nossa família, eu, minha família, Joel, os 2 filhos, ela e os 2 filhos adotivos dela, que se tornaram depois nossos filhos. E eu estou dizendo, tia Lídia está muito doente, ela precisa de 1 ano de tratamento aqui em Salvador. O mais novo disse, olha, eu vou passar meu aniversário aqui. A criança de 7 anos deu uma resposta perfeita. Meu filho de 14 anos me diz, nossos bebês de adoção chegaram. Eu nunca, durante esses 7 anos, conversei com ele sobre isso. E ele estava dizendo para mim, pai, esses são nossos irmãos adotivos. E de fato, ela faleceu 1 ano depois, e nós herdamos aquelas crianças. Para ser mais preciso, ela faleceu 11 meses depois. E nós herdamos aquelas crianças. Tivemos uma herança adotiva. E foi ter filhos com 8 e 11 anos de idade, adoção tardia, não são irmãos entre si, são 2 adotados, que não eram irmãos. Tudo não foi brincadeira, tudo foi maravilhoso e trabalhoso. Foi tão forte que a Joana deixou de viajar 5 anos consecutivos comigo, porque não tinha nenhum irmão que quisesse ficar lá em casa, porque a briga era na certa, era um campo de guerra, porque eles brigavam, então tinha que ficar a Joana dentro de casa. Era um fight sem fim, era luta. E eu lembro que nós estávamos em Lins, a primeira vez que ela viajou comigo, antes dele, e a gente recebe um telefonema dizendo assim, ela achou dinheiro na rua e comprou ovos de Páscoa para todos nós. Achou dinheiro na rua? Sim, descobrimos que o dinheiro não foi achado na rua, foi achado na bolsa da mãe dela, que ainda estava viva. Não foi achado, foi levado. E a mãe ainda estava viva e a gente sabia a dificuldade que era. Mas eu quero continuar a leitura. Ele incrédulo. E versículo 18, vou reler o 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Provavelmente a mulher já tinha menopausado, já tinha parado todas as pausas, já estava em berço esplêndido, descansando. Respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo. Eu quero dizer para os papais e para as mamães, para os filhos todos, homens e mulheres, nunca duvidem a fala do Senhor. Você pode olhar para você e dizer, aqui não vai sair nada, aqui não pode sair nada, mas nunca mais do que isso. E a gente sabe que nasceu o João, ele ficou mudo, depois ele falou. Eu quero só lembrar que o livro de Lucas, esses primeiros 2 capítulos de Lucas, está falando para nós, está falando sobre a família muito importante, chamada Maria, José e Jesus. Eu quero pular um pouco mais, eu quero ir para capítulo 2, versículo. Minutinho, calma. Tá, versículo 41. Capítulo 2, versículo 41. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo assentado no meio de doutores. Papai, mamãe, não pensa, observe, supervisione. O pai e a mãe não podem
fique para trás e se perca no meio do caminho. Jesus foi dos doutores. Mas será que nossos filhos ficariam entre os doutores? Por que eu quero falar isso? Porque eu quero que a gente separe duas coisas aqui: não pensar e 12 anos de idade. E aqui nós temos uma visão panorâmica do que eu quero mostrar para vocês sobre paternidade. Primeira fase, primeira etapa. Eu vou abrir e vou deixar para ficar mais fácil, para a gente ganhar tempo. São os pequenos. Nós chamamos isso de infância. A necessidade básica do homem nessa idade é aceitação. E aí você vê o pai dizer: eu não sei o que meu filho está fazendo. Ele não é assim, mas é só que tem visita, ele não para de fazer a aprontação na frente das visitas. Ele tentou durante o dia inteiro que o pai olhasse para ele, o pai não olhou. Chega a visita, ele faz bagunça na frente para o pai olhar. Porque ele está necessitando de aceitação. Outra necessidade básica: cuidado. Necessidade absurda para uma criança: sentido de rejeição. Um pai ou uma mãe que rejeita uma criança vai ser problemático para ele. Nosso filho número 4, depois de um tempo conosco, teve uma crise de choro e dizer: por que minha mãe me rejeitou? Por que minha mãe me rejeitou? E a gente disse: mas tua mãe morreu. Não, eu não estou falando dessa mãe, estou falando da mãe número 1. Ele teve 3 mães, número 1, número 2, número 3 e um pai, número 1. Por que minha mãe rejeitou? Ele tinha não sei quantos anos, 9, 10 anos, eu não me lembro a idade. Era uma criança. E ele sentia a rejeição porque não ter estado com a mãe. E o Senhor nos permitiu que anos depois, com ele já com 23 anos, fomos à cidade que ele nasceu, no interior, na divisa do Brasil com a Colômbia e o Peru, lá no Amazonas, e encontramos a genitora dele. E foi um dos momentos mais bárbaros. Foi fantástico, porque ela é uma surda e muda, ela não sabe falar direito, e Joé faz interpretação de línguas com as outras irmãs que estavam lá, e elas falam, e aqui falaram agoniante que a gente não entende, e ela disse: minha barriga cresceu, cortaram minha barriga, meu peito cresceu, meu peito abriu, mas eu nunca quis dar o meu filho. Resolveu a cabeça do filho. Eu nunca quis dar, ele não era para ser dado, eu queria ter esse filho. Resolveu. Foi um daqueles momentos que a gente nunca mais esquece, e que a gente se emociona quando a gente pensa. E o rostinho dela e o rostinho dele são muito parecidos. Rejeição precisa ser cuidada. Cuidado, papai, cuidado, mamãe, para não rejeitar os filhos. Nessa fase, a criança não sabe conversar, ela sabe monologar. Ela vai monologar muito mais do que nada. Ele monologa. Você fala, começa a conversar com a criança, passa o avião. Avião! Se eu estou falando com você daqui, mas o avião passou. E os pais às vezes se estressam. Papai, quem disse que você sabe dialogar? Quem é mais velho, a criança ou você? Aprenda a conversar com uma criança. Aprenda a descer ao nível da criança. O que eu preciso apresentar? Eu preciso apresentar uma criança, levar a criança a ter um espírito quebrantado. E muitas vezes o espírito quebrantado vai funcionar como ouvido. Ouvido infalível, mas um ouvido com amor. A correção. E aqui temos uma história tremenda, porque nosso filho, número 4, com 11 anos de idade, saiu de casa para ir para a escola. Eles iam a pé sozinhos. Obrigado. E quando deu, eles saíram 15 para as 7 da manhã.
Quando deu 9h30, a diretora liga para mim e diz: pai, teu filho não está em sala de aula e foi visto perambulando pelas ruas do bairro. Em dúvida como ficou o nosso coração, acelerou. O garoto estava perambulando, está gazeteando. Peguei o carro e fui tudo que era lan house, tudo que era casa de música, tudo que era lojinha que eu podia imaginar que ele gostasse. Rodei todo o bairro. Quando deu 11 e pouca, Deus disse para mim: pode voltar para casa, ele vai voltar, nada vai acontecer com ele. Eu voltei para casa com angústia. Quando chega 12h30, ele chega para sacolinha na porta. Ele disse: sabe o que teve na tua escola hoje? Se não, quem? Eu. Você não me viu porque era o horário do recreio. Começou a mentir, das 12h30 até as 5h30 da tarde. Menti, porque eu fui na casa de um, fui na escola, fui todo mundo, e foi um negócio terrível. Foi um dia inteiro de batalha. E ele mentindo, ele chegou às 5h30 da tarde e disse: eu vou disciplinar, não tem jeito. Ele não aceitava hipótese alguma. Tranquei meu quarto, pus música no quarto do lado, liguei ventilador, tudo que eu podia fazer para fazer barulho, para abafar, porque eu sabia que ia ter show. E comecei a disciplina. Ele começou a rolar na cama de um lado, rolar para o outro, explodir e sair. Chega uma hora em que ele vira para mim assim: se eu fosse do teu tamanho, eu te enchia de tapa. Só que ele falou com palavreado mais pesado. A ira subiu. Como ele não tem um chaminé, ela ficou distante na cabeça. Eu larguei o instrumento de correção no chão, sai do meu quarto, eu não vou para o inferno com você. Corri para fora do quarto, tranquei o quarto e abri um choro. Eu não aguentava, aquilo ali estava me matando. Tomei meu banho, me aquietei, me acalmei. 1 hora depois saí do quarto. Ele está sentado na porta do quarto de cueca. Ele disse: você tem que me disciplinar. Passo por cima dele e vou para o meu escritório. Daqui a pouco ele chega no meu escritório. Eu não quero ir no inferno. Você tem que me disciplinar. Isso era 6h30 da tarde, para 7 horas. Começamos tudo de novo. Terminamos a volta de 7h30 da noite. E aí estamos chegando os líderes para reunião de líder lá em casa. Eu disse: rua, todo mundo. Não quero ver ninguém olhando dizer melhor, porque ele está batendo em todo mundo hoje. Sai todo mundo daqui, rua. Foi uma noite, foi um dia, foi um dia inteiro, na segunda-feira inteira, nessa luta. E no dia seguinte a gente teve um presente do Senhor. Até aquela data ele passou a morar conosco com 7 anos de idade. A mãe morreu quando ele tinha 8 anos de idade. E isso está com em torno de 11 anos de idade. Naqueles 8 anos, aos 11 anos de idade, eu era e eu era e respondia, e respondia. Posso fazer isso? Posso fazer isso? Não era nem tio, nem pai, era e respondia, porque ele sabia que eles estavam numa crise. Ele não consegue chamar de tio porque quer que seja pai, não consegue chamar de pai porque é tio. Eles estão numa crise. Naquela terça-feira ele vira e diz: papai, posso fazer isso? Papai, posso fazer isso? Senhor Jesus, que bênção que é a disciplina. Eu preciso levar essa criança a ter o espírito quebrantado. Isso é feito de base de oração e obediência e disciplina. Nessa idade, eu preciso apresentar a criança Jesus. Pai, eu tenho um pai, você tem um pai do céu, um pai que cuida de mim, um pai que não me abandona, um pai que não me maltrata, um pai verdadeiro, não como este pai, mas um pai eterno. Eu preciso apresentar Jesus, pai, para essa criança. O tempo todo é pai. E o que eu preciso fazer com essa criança mais? Treinar a obedecer. Treinar a obedecer. Função importantíssima: obedecer. Obediência é um treino, é um treinamento. A gente ensina a criança a obedecer, ensina
Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Essa palavra no original hebraico é treinamento. Papai, mamãe, não é como uma vez, uma ordem que ele vai aprender. Não é um ensino de uma ordem. É uma catequese durante toda a infância. Treinamento. Mesma coisa com um discípulo novo, um discípulo recém-convertido, eu tenho que treiná-lo. Para treinar, obedecer, eu preciso ouvir. Aqui está a chave para tudo isso aqui. A palavra obediência no grego, a palavra obediência no hebraico, são exatamente a mesma palavra, debaixo do que ouviu. Por que o filho não obedece? Porque ele está acostumado a ver papai e mamãe que não obedecem. Está acostumado a ver mamãe que não obedece papai, papai que não obedece às autoridades delegadas. Ele está acostumado e ele imita o que papai e mamãe fazem. Eu tenho que aprender a ouvir. Quando eu aprendo a ouvir, eu consigo obedecer. Pode pesquisar no hebraico, no grego, a palavra é debaixo do que ouviu. É sério? Sim, é sério. Aqui nós terminamos a primeira etapa. Eu disse a vocês que é rápido. Lógico que tudo isso aqui tem texto bíblico para tudo isso. Conversa para tudo isso. Mas eu quero dar uma visão panorâmica. Eu quero despertar em vocês a vontade de ir além. Segunda etapa. Jovens. A Bíblia não fala em adolescentes. Não existe a palavra adolescente na Bíblia. Aliás, adolescente foi criado por uma equipe de psicólogos americanos para esticar a falta de responsabilidade. E hoje estuda-se levar a adolescência até 25 anos. De levar a irresponsabilidade até 25 anos. Não existe adolescência. Eu não trato os rapazes como irresponsáveis. Eu não trato as meninas como responsáveis. Eu trato como igual. Aqui começa em torno dos 12 anos de idade. Idade que Jesus foi escrito em Jerusalém. Porque até os 11 anos, o filho menino e a filha menina acompanham as mães. Dos 12 anos em diante, o filho homem acompanha os pais. Há uma mudança. Chamamos, infelizmente, de adolescência. O pai que chamar de aborrecência é tão aborrecido como o filho, ou pior. Aborrecente é um pai que não está amando seu filho. Qual é a necessidade básica desse garoto? Participação. Essa menina quer participar, ela quer dar tiro, ela quer fazer alguma coisa. Então vamos trabalhar juntos, vamos cozinhar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos fazer uma coisa, vamos sair para o discipulado juntos, vamos sair para proclamar o evangelho juntos, sempre juntos. Eu me lembro de uma vez que estava com alguns discípulos do meu filho de 13, 14 anos, eu não lembro qual a idade dele, então dos 13 anos tinha menos de 15. Eu estou junto com os discípulos conversando e a gente tinha falado sobre questão de santidade, de pureza, e ele está ali no meio. E deu o horário, o garotão solteiro, só, Sérgio, eu vou embora. E o outro ficou, o casado ficou. E aí meu filho vira para mim e diz: pai, eu acho que ele está querendo confessar pecado. O cara olhou assim. E olha, pai, eu acho que é de masturbação, pai. O casado começou a ficar gaguejado assim: sai, pode ir embora daqui. Ele está te enrolando, pai. Ele falou isso na frente do cara. Por que ele está acostumado? Porque ele está acompanhando o pai em todas as coisas. Mas ele tem 13 anos, o outro tem 40 anos. É homem como qualquer outro homem. Só que nesse momento não é uma conversa com filhos presentes. Necessidade básica, indispensável desse jovem: fidelidade. Eu me lembro de ficar conversando com um dos garotos e eu ficava muito tempo conversando. Eu conversava, eu gosto de conversar, eu aprendo. Eu costumo dizer que essa garotada me rejuvenesce.
pandemia com esse garoto. Os pais não sabem. Agora, se, digamos, não tem nada a ver com o Saulinho. Digamos que o Saulinho chega para mim e eu faço um pecado. Eu digo para ele assim: você tem 12 horas para falar com o teu pai, senão eu vou te dedurar para o teu pai. E acabou. Eu não posso contar todas as histórias porque vocês ficam querendo saber quem são. Então aqui, falo ou não falo, falo ou não falo, não falo. Não. Minha esposa diz: cuidado, não fale. Ela já disse: isso aí, não fale. Agora, recentemente, conversando com um garoto, ele me contou algumas coisas doidas. E eu disse para ele: você tem alguns dias para falar com o teu pai. Eu dei dias, porque a coisa era muito doida. Ele tinha tentado contra a própria vida. Não é um negócio que você vai contar daqui para ali. Ele tem que se preparar para contar, ele tem que saber contar. Mas ele confiou em mim para dizer que tinha tentado contra a própria vida. Eu não posso ficar com essa culpa sobre os meus ombros. O papai dele tem que saber. Teve um outro jovem com um problema na área de impureza, que eu disse: diga a teu pai que eu quero falar com ele. E o pai dele começou a fugir de mim terrivelmente. Levou um ano para chegar perto de mim para conversar. E eu disse: depois de um ano que eu chamei você para conversar, você chega? Um ano? Por quê? Eu sei por quê. Porque ele não queria enfrentar o problema dele. Eu preciso de papai, mamãe, filhos, irmãos, enfrentar nossos problemas de frente, encarar de frente, superá-los. Mas fidelidade, outra coisa que é um absurdo, são os pais comentando pela galera toda que minha menina ficou mocinha. O que interessa para a galera que a menina ficou mocinha? Isso é uma história família, do núcleo familiar. Não cabe ninguém mais falar com ninguém. E quando os pais comentam isso, quebram a confiança nos filhos. Nessa idade, eles ainda estão no monodiálogo. Ora monólogo, ora diálogo. Não é muito fácil, porque a gente acha que eles são crescidos o suficiente para dialogar, mas não sabem. Eu tenho que levar a esse jovem a um desafio de santidade, ser santo. Você pode ser santo porque Cristo foi santo. Eu tenho que desafiá-lo à santidade, e eles gostam dos desafios, todos nós gostamos. Por isso eu apresento Jesus, o herói. Não é um herói, é o herói. E ele venceu, ele foi voluntariamente para a cruz, ele se deu. O que eu preciso fazer com esse garoto, jovem, com essa menina? Capacitá-lo a tomar decisões. Papais, não faz sentido algum um garoto chegar com 23 anos, 24 anos de idade e não saber tomar decisão. E a capacitação para tomar decisão não começa aos 12 anos, começa quando ele é pequeno. Quando ele está com mais ou menos 8, 9 anos, você diz para o teu filho: que bermuda você quer vestir hoje? O que é melhor você vestir hoje? Mas sabe o que acontece? A mamãe diz: é muito mais prático que eu escolha. A mamãe escolhe, deixa tudo prontinho, escolhe. E o garoto não sabe escolher roupa. O garoto não sabe arrumar a cama. O garoto não sabe jogar o lixo na lixeira. Porque tem super mãe e super pai tem super deficientes filhos. Eu tenho que formar esse homem a se tornar um homem com todas as letras maiúsculas, a tomar decisão. Eu estou ficando cansado de ver garotos que não sabem tomar decisão porque os pais não ensinaram a tomar decisão. Tomar decisão. Ir no supermercado e comprar 1 quilo de arroz não é tão simples como era no meu tempo, porque só existia uma marca. Hoje tem 300 marcas e todas são
ensinar ele a comprar, eu tenho que ensinar ele a decidir. Esse garoto tem que saber tomar decisão. Essa menina tem que saber tomar decisão. E não pode decidir por conta do coração. Eu pus aqui de propósito, tudo tem que permanecer na cruz. Se não permanecer na cruz, ele não sabe tomar decisão. E para tomar decisão, eu tenho que capacitá-lo, eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que estar junto com ele, eu tenho que ouvi-lo. E para isso eu preciso ensinar a observar. O ciclo decisório envolve observação. Observar, analisar, não, para os dois, porque um é melhor. Observar, analisar, decidir e agir. Eu preciso observar, depois eu tenho que fazer uma análise. Eu tenho que decidir e tenho que tomar ação. Não posso parar. Esse aqui é o ciclo decisório. Isso aqui é indispensável, eu levar um jovem a fazer isso. Quando é que eu começo? Eu começo a observar na infância. Olha a vaquinha, olha aquela cor, olha aquela outra cor, olha aquela casa. Vocês viram os ventiladores que tem aqui, a falta de luz no meio do caminho? Vocês viram a quantidade de portas? Eu estou ensinando a observar tudo. As portas na frente, observar. Aquele que sabe observar, vai abrir o texto bíblico e vai observar o que está escrito no texto bíblico. Tem que saber observar. Eu criei filhos com isso, a gente criou filhos assim, e eles se tornaram tão observadores que chegam a ser irritantes. Pai, você errou o português aqui. Pai, olha ali, faltou uma vírgula, faltou pingo no i, quando eles tomam. Eu nunca ponho pingo no i. I para mim calhar. Cadê o acento aqui? Faltou aquela outra vírgula. Faltou completar a palavra ele, tem que terminar com ele no fim. Não é só ele tem que ter um ele no fim. Coisas não observam tudo. Mas isso faz parte, isso é indispensável treinar. Quando faz isso, ele vai saber observar a menina, ela vai saber observar o menino e tomar a decisão que tem que tomar, ou sim ou não. Não é papai e mamãe que tomam essa decisão. É o jovem que decide quem vai ser o coração dele, para onde o coração dele vai ser. Obedecer, decidir. E agora, nós vamos para a terceira e última etapa, que eu chamo de adulto. Neto está me lembrando que faltou eu falar da frustração. Muito bom. Desculpe, eu bypassei. A pior sentimento que um jovem pode ter é a frustração. Ela é terrível, mas ele precisa passar por frustração. Ele precisa sentir a frustração. Papai não pode cobrir todas as coisas. Se ele não passa por frustração, ele não é formado no caráter dele. Todos nós temos frustrações. Ele tem que saber encarar a frustração. Ter um câncer frustra e assusta qualquer um. Eu tenho que encarar esse câncer de frente. A frustração é o pior sentimento que tem na vida de um jovem. Ele se frustra, ele não quer fazer, ele quer se isolar, quer se esconder, mas eu não posso deixar, eu não posso produzir isso nele, mas não posso roubar dele isso. Aliás, por que papai e mamãe estão roubando a dor dos filhos? Sem dor, ninguém experimenta a cruz. E quando um filho não passa pela dor, ele está roubando o direito dele de tomar a cruz. E dor dói. Adulto que nós pensamos como juventude. Qual é a necessidade básica dele? Ter um propósito.
ele tem que ter alvo. Outra necessidade básica dele, realização. Ele quer realizar algo, ele precisa realizar algo. Nota 10. Ah, não, deixa para quando você estiver mais velho. Não, agora é besteira fazer isso. Não, tem que produzir agora, tem que produzir amanhã, depois amanhã, até o fim. Qual é o sentimento negativo? Assim como nós temos rejeição, frustração, o sentimento negativo no adulto é confusão. Na minha terra, falava-se, confuso é que nem um peru bêbado em noite de Natal. Fazia um círculo com giz no chão, punha no meio do círculo uma lata com cachaça, o peru vai bebendo a cachaça e vai dando volta. Vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta. Até que ele não aguenta mais e cai. Quando ele cai, a carne está preparada para ser abatida e temperada. Um jovem sem propósito é um jovem confuso. E nós vamos ver já que eu preciso ajudá-lo preciso conduzi-lo a planejar a vida. Esse garoto, esse jovem, tem que aprender a dialogar. Dialogar envolve ouvir e falar. Ouvir e entender, falar e ser entendido. Eu tenho que levá-lo a um domínio próprio. Ele tem que se dominar. Ah, Celso, você tem que entender que ele é TDAH. O que tem a ver com o TDAH dele? Põe na cruz esse TDAH. Põe um tiro na TDAH na cruz. Põe todas as siglas na cruz. Porque no tempo de Jesus não tinha tudo isso e era resolvido com cruz. No meu tempo não tinha isso. E provavelmente eu seria classificado como TDAH, mais não sei o que lá. Porque eu não sou parado. Mas teve uma resolução com isso. Cruz. Jaqueta na cruz. Sucesso na cruz. Eu não estou dizendo que não tem que fazer tratamento. Eu estou dizendo que eu não posso dar desculpa para o pecado por causa dessas siglas. Eu tenho que apresentar esse jovem Jesus Mestre, aquele que ensina, aquele que é sábio, aquele que te mostra. Ele te aceitou como pai, ele foi espontaneamente para a cruz e agora ele te ensina a viver os dias de hoje. E tem que conduzir esse jovem a planejar a vida. Para isso, precisa aprender a meditar. Meditação não é coisa de oriental, não é coisa de espiritismo. Meditação é bíblica. A palavra está cheia de meditação. Contemplar e meditar. Aprender a meditar na palavra. Nós temos um ciclo decisório também. Um ciclo de planejamento. Planejar, eu preciso meditar. Planejar, agir e avaliar. Com 14 anos de idade, eu decidi que eu queria ser diplomata. Provavelmente com os meus pais. Provavelmente foi orientado pelos meus pais a planejar a vida para ser diplomata. Para ser diplomata eu tinha que estudar direito ou economia. Como o número não era o meu caso, fui para direito. Tinha que saber inglês, francês, português, espanhol. Português eram línguas obrigatórias. Então eu me pus a estudar as 4 idiomas, dos quais eu falo hoje. Nós temos que aprender a falar. Fiz faculdade, me formei com nota máxima que eu podia me formar. A média da minha faculdade foi nota 9. Média geral global. Eu fui 0,2 da faculdade. Tudo isso não tem valor algum se não está no Senhor. Mas só estou querendo mostrar. Teve um planejamento. Eu fui me preparando até que eu cheguei com 24 anos para o Instituto Rio Branco e me decepcionei com o ambiente de homossexualidade do Instituto Rio Branco, que aí fora desmanchou 10 anos de planejamento. E eu fui buscar o Senhor. O que eu faço agora? E aí eu comecei a entender que eu preciso planejar a vida. Eu preciso planejar em 3 níveis: vida espiritual, vida pessoal e vida profissional. Todos nós somos profissionais. Ah, isso eu não vou pensar agora. Como não vai pensar agora? Eu tenho que pensar sempre. Lógico, com uma criança eu não vou pensar em vida profissional. Mas com um jovem, eu já começo a pensar
pensar na vida profissional. Um adulto, é indispensável pensar na vida profissional. O que eu quero ser daqui a 5, 10 anos, 2 a 5 anos, ou 1 ou 2 anos? E eu decidi, com 24 anos, eu queria ser pastor, com 10 anos de convertido. Para eu ser pastor, eu precisava ser líder sobre líderes. Para eu ser líder sobre líderes, eu precisava ser líder. Para eu ser líder, eu precisava ser discipulador sobre discipuladores. Para eu ser discipulador sobre discipuladores, eu precisava ser discipulador. Para ser discipulador, eu precisava fazer discípulo. Está feito todo o planejamento para qualquer um alcançar qualquer algo. E você? Como você tem planejado? Hoje eu tenho algo. Escrever. Tenho sentido do Senhor que Ele quer que eu escreva mais alguns livros. Nosso próximo livro deve ser José, um jovem de alma livre. Nós queremos abordar esse tema com mais profundidade. E na vida pessoal, influenciar o máximo de netos possíveis. Eu não tenho mais filhos morando conosco, mas nós queremos netos influenciados do Senhor, oração por netos. Vida profissional para mim é vida espiritual, se confunde com o que eu estou como função de pastor. Já sou aposentado, então não entra no meu caso. Mas você tenha planejamentos. Nós fizemos isso com todos os grupos caseiros que a gente tinha trabalho. E foi muito interessante que eles foram mostrando alguns anos, eu orei por isso, ocorreu, tudo nos prazos de oração feitos. Porque você fica na mão uma baita lista de oração. Mas como que você não planeja nada? E planejei embaixo disso aqui, oração, orando o tempo todo. Muita oração. Senhor, me ajuda, o que eu faço? Como é que eu faço? O que eu escolho? E ajustando, avaliando. Papai, mamãe, se você não faz isso com os filhos, você está negligenciando a sua paternidade sobre eles. Filhos, se vocês não fazem isso, vocês estão negligenciando a vida de Cristo na vida de vocês. É brincadeira? Não é brincadeira, é sério. Mas aqui nós temos uma visão panorâmica de toda a vida familiar. Praticamente tudo isso aqui está no livro ao redor da mesa, de forma poética, falada, escrita, não de forma tão objetiva e direta e seca. Era isso que eu queria transmitir para vocês. Eu gostaria de animar vocês a planejem a vida dos filhos de vocês com eles. Mais uma coisa que eu preciso salientar bem para os pais. Meu filho pequeno é meu filho pequeno. Mas quando ele chega a ser jovem, não é mais meu bebezinho. Eu não estou criando maricas. E quando ele é adulto, não é mais jovenzinho. É um homem e uma mulher séria que fala de igual. Quando o pai ou a mãe fica, meu bebê, tem bebê de 2 metros de altura? Bebê que faz bebê deixou de ser bebê há muitos anos. Quando você trata assim, você está profetizando que não deve sobre os seus filhos. Obrigado, Paizinho, pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Ajuda-nos a perseverar no teu caminho. Leva-nos adiante, te peço, em nome de Jesus. Abençoe meus irmãos. E obrigado, queridos, pela paciência. Amém.